A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E estamos aí dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2022 aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre nós estamos estudando o tema Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. E hoje, queridos, vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Primeiro Sinal, Água em Vinho. Estudamos na lição de número 1 uma introdução ali ao Evangelho de João, seu autor, seu propósito, a data, o conteúdo do Evangelho de João, e a sua mensagem. E na lição 2 estudamos a respeito de João Batista, o precursor do Messias. E hoje, queridos, a lição de hoje inicia aí os milagres que serão estudados neste trimestre. A peculiaridade desta é que o milagre, objeto de estudo de hoje, é o primeiro milagre, ou o primeiro sinal, de uma seção aí do Evangelho de João, que é conhecido como o Livro dos Sinais. Além desses 7 sinais, 7 milagres, há outros 7 no Evangelho joanino. Ele contém, por exemplo, 7 sermões do Mestre, e a importantíssima pronúncia ou declaração de Jesus, eu sou, também figura aí 7 vezes no texto. Uma vez que quanto mais familiaridade com o material, mais lições e conteúdos dele, queridos, é possível extrair. Então eu te indico, leia aí o Evangelho de João e assim descubra aí outras curiosidades, que conforme será visto ao longo do estudo desse trimestre, dessa lição, dessa revista, longe aí de serem acidentais, possuem sim um propósito muito bem delineado. Basta debruçar sobre as Escrituras Sagradas e estudar. O texto principal da lição de hoje se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Queridos, os milagres, ou os sinais, possuem objetivos que perpassam, e satisfazem o socorro do aflito, glorificam a Deus e chegam aí ao cerne do seu propósito, que é levar as pessoas a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é justamente aí o objetivo do apóstolo do amor, o apóstolo João, ter relatado aí os 7 milagres, os 7 sinais em seu evangelho, que é demonstrar a messianidade de Jesus, e com isto aí levar as pessoas à fé e finalmente a vida eterna. O resumo da nossa lição, queridos, destaca que os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecessem como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. A expressão aqui sinais, é utilizado pelo apóstolo João com o claro significado de milagres. É emblemático que o apóstolo do amor relate apenas 7 milagres, formando aí uma seção em seu evangelho que é comumente denominado pelos estudiosos como o Livro dos Sinais. Na tipologia bíblica, e para os judeus também, o número 7 transmite a ideia de completude e de totalidade. Mas a série de 7 milagres do Evangelho de João, que se inicia hoje, não significa que o Filho de Deus tenha realizado apenas estes 7 milagres. Pois como o escritor sagrado afirma, Jesus, pois operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. João capítulo 20, verso 30. A nossa lição hoje, queridos, tem 3 objetivos, que é explicar a importância do primeiro sinal realizado por Jesus Cristo, apontar a narrativa e o contexto do primeiro sinal realizado por Jesus e conhecer a respeito do significado do bom vinho.
O texto base da nossa lição, queridos, está lá em João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Se você não tem a lição em mãos e quer acompanhar esse estudo, faça a leitura deste texto sagrado. João capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que é a base da lição que nós vamos estudar hoje. A introdução da nossa lição diz assim: como vimos na primeira lição, o Evangelho de João nos apresenta 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações de Jesus acerca de sua divindade, todos com o mesmo propósito: revelar que aquele homem simples e humilde que habitou entre nós era o Cristo, o Messias de Israel, sendo ele o Filho de Deus, eterno e perfeito. João nos apresenta registros que demonstram que Jesus cuidou não ser identificado como mais um dos mestres judaicos, ou mesmo como um Messias revolucionário que traria libertação política para Israel. Os sinais que realizou visavam fazer com que o reconhecessem como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. O milagre operado nas bodas de Caná da Galileia é o primeiro desses 7 sinais. Queridos, cada um dos evangelhos, possui as suas peculiaridades, Tal se dá pelo fato de que eles foram dirigidos a diferentes destinatários e públicos também, além de terem sido escritos por pessoas distintas. O Evangelho de João é um tratado universal e tem aí um caráter mais abrangente e teológico que os demais. Isso pode ser percebido pelo seu prólogo, que está lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Enquanto que Mateus e Lucas, por exemplo, relatam lances acerca do nascimento e da infância de Jesus, o quarto evangelho, o Evangelho de João, em seu prólogo, trata aí da pré-existência do Filho de Deus. As divisões deste evangelho também demonstram a sua singularidade. Uma dessas divisões refere-se aos milagres, aos sinais que o apóstolo do amor relatara, que vamos iniciar na lição de hoje. O ponto 1 da nossa lição: mais que um milagre, Queridos, o milagre em Caná da Galileia apresenta-se como algo maior, Destaca-se como um grande sinal revelador da divindade de Cristo. Os objetivos do apóstolo João, ao apresentar aí os milagres de Jesus como sinais, destacam aí a escrita do apóstolo dentre os demais. O substantivo grego que é usado por João para referir-se a essas operações miraculosas é bem específico, no sentido de serem realmente sinais, ou seja, indicativos especiais e específicos da deidade de Cristo. É sob esse prisma, que nós devemos olhar para o milagre realizado em Caná da Galileia, tanto em relação ao propósito de Cristo, quanto também ao apóstolo João, que algumas décadas depois aí dos demais evangelistas, de Mateus, Lucas e Marcos, tinha aí uma visão da realidade da fé cristã e também dos ataques que ele sofria aí no seu tempo, especialmente visando aí negar a divindade de Cristo. O milagre de Caná foi o primeiro sinal revelador da divindade de Cristo, iniciando assim um ministério que, através dos sermões e dos sinais, expressariam a sua missão e a sua essência divina. Quando os discípulos viram os milagres de Jesus, eles creram. Então os milagres demonstraram-lhes o poder de Cristo sobre a natureza e revelou ali o caráter do seu ministério, que era ajudar as pessoas, falando com autoridade e tendo contato pessoal com o povo. Os milagres não são apenas acontecimentos sobrenaturais, são demonstrações do poder de Deus. Quase todos os milagres de Jesus renovaram a criação decaída. Ele restaurou a visão, ele fez coxo andar e até restituiu a vida a mortos. Os milagres de Jesus
não indicavam que ele seria um líder terreno que iria libertar a nação da opressão estrangeira. Não. Os seus milagres indicavam que ele era o único que poderia libertar o seu povo da condenação do pecado, satisfazendo a justiça de Deus através aí do seu alto sacrifício expiatório. E esta verdade também explica porque ele operava milagres e também perdoava pecados. O ponto 2 aqui da nossa lição destaca a narrativa, né, e o seu contexto, né? Vem falar aqui um pouco a respeito aí deste milagre, né, nesse casamento lá em Caná da Galileia, né, em que Jesus transformou ali água em vinho, né? E aqui em questão de transformação, né, queridos? Aqui relatado aqui pelo evangelista João, né, esse primeiro milagre. Você sabe qual que é o primeiro milagre que Jesus faz na vida da pessoa? É justamente a transformação. Assim como o primeiro milagre relatado de Jesus, né, é a transformação de água em vinho, uma transformação, o primeiro milagre que Jesus faz na vida da pessoa também é transformação. É uma transformação radical, a pessoa muda totalmente. Todos que têm um contato genuíno com Jesus é transformado. E esse é o primeiro milagre que Jesus faz na vida da pessoa. Muito maravilhoso, né? Mas na época de Jesus, queridos, os casamentos eram festas que duravam uma semana inteira. Os banquetes eram preparados para muitos convidados. E a semana poderia ser gasta aí celebrando a nova vida matrimonial do casal. Era uma festa, era uma alegria total. Muitas vezes, queridos, a cidade toda era convidada. Todos podiam comparecer. Era até considerado ali um insulto recusar o convite para um casamento. Para acomodar aí muitas pessoas, era necessário aí um cuidadoso planejamento. E acabar o vinho era algo aí mais do que embaraçoso. Um fato como este representava uma grave falta em relação às regras de hospitalidade. Jesus estava prestes a suprir uma necessidade altamente emergencial. Caná da Galileia, um lugar ali onde destaca-se por ser a habitação de Natanael e a localidade onde Jesus curou o filho do oficial do rei. Foi o local apresentado pelo apóstolo João como o pano de fundo para o primeiro milagre, para o primeiro sinal de Jesus. Nessa região, queridos, nós encontramos a cena de uma grande festa de casamento, que tinha aí tudo para ser um desastre pelo fato da falta do vinho. Mas ao perceber a falta da bebida, né, e do risco à reputação dos noivos, Maria, mãe de Jesus, vai ao encontro de Jesus para alertá-lo da falta do vinho. Apesar de muitos afirmarem, né, que a resposta que Cristo deu para Maria foi indecente, né, para sua mãe, nós devemos entender que a palavra mulher, usada neste tempo ali, que foi a resposta para Jesus, a resposta de Jesus, melhor dizendo, era perfeitamente respeitosa, até mesmo uma resposta íntima. Outra expressão que pode causar aí um impacto negativo é a seguinte: que tenho eu contigo, né? Essas palavras, e foi ditas por Jesus, parecem até um pouco bruscas, né? Até mesmo ásperas. Mas não é o caso, queridos. Uma tradução literal, melhor dizendo, né? Seria como se Jesus estivesse falando assim: o que isto tem a ver com você e comigo, né? Ou o que há de comum entre o meu ponto de vista ou o seu, né? Como se Jesus estivesse falando assim com Maria. Jesus estava perguntando à sua mãe se ela, ou melhor dizendo, realmente ali entendia a sua natureza, a sua missão e o seu sacrifício final. Isso fica ainda mais evidente, queridos, pela explicação que ele acrescentou, né? Ainda não é chegada a minha hora. A reação de Maria, né, às palavras de Jesus, define bem que esse diálogo não pode ser interpretado como uma má conduta de um filho para com a sua mãe. Não. Maria reconheceu que Jesus era mais do que um filho. Não era apenas humano,
pois ele era o próprio Filho de Deus e poderia intervir naquela situação, né? Ponto 3 da lição, o bom vinho, né? Queridos, de conformidade com vários escritores antigos, né? O vinho bom era o vinho mais doce, né? Vinho este que podia ser aí bebido livremente e em grandes quantidades sem causar danos. Isto é, o vinho cujo conteúdo de açúcar não for aí destruído através da fermentação. O vinho inferior era aquele que fora diluído com muita água. O escritor Plínio afirma expressamente que o vinho bom, chamado sapa, não era fermentado. Sapa era uma espécie de suco de uva, né, fervido até diminuir 1/3 do seu volume, a fim aí de aumentar o seu sabor doce. Ficava quase que uma pasta mesmo. O milagre de Caná, queridos, é muito mais do que uma intervenção no natural, mas sim um grande ensinamento espiritual. O vinho, né, representante da alegria em muitos lugares, havia acabado. E assim toda a festa, bem como os noivos, né, representam aí com clareza como é volátil uma vida distante da real presença de Cristo. O milagre das bodas de Caná traz para nós, queridos, uma grande lição espiritual. O perigo de ter Jesus na festa e ainda assim não desfrutar dele como fonte de alegria. Isso pode acontecer em meio à prática religiosa, quando nos acostumamos com liturgias frias, práticas rotineiras, que não expressam mais um profundo sentido de comunhão com Cristo. Pior do que isso, corremos o risco de entreter-nos com vinhos desse mundo, fontes de alegrias mundanas, aprazíveis aos nossos próprios desejos. Em situações assim, Jesus está no recinto, mas a alegria que nutrimos não vem de Jesus. Não adianta ter tudo pronto, queridos. Dinheiro no bolso, carros de luxo na garagem, né? Se o coração do homem não habita a verdadeira felicidade. Se Jesus não estivesse na casa durante a festa, tudo iria terminar em tristeza, em vergonha e em escândalo. O bom vinho apresentado e transformado por Jesus representa a verdadeira alegria que somente Jesus pode dar, com a qualidade ímpar oriunda de Jesus. Nenhum rito religioso ou oferta mundana pode se comparar com aquilo que somente Jesus pode nos entregar: a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima lição, se Deus assim permitir.